Meu nome é Marcelo Zarski e se acaso algum dia um cara chamado Louis Cypher te oferecer um job, pensa duas vezes antes de aceitar. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido como Frater Goya, e certo dia o meu barbeiro me perguntou: e essas paradas de magia, o que é que você faz na realidade? Eu respondi para ele: você sabe esses caras que vendem alma pro diabo? Ele falou: você vendeu sua alma? E eu respondi: não, eu sou o cara que o diabo manda para cobrar. Que horror. Meu nome é Isabel Cortez e, como diria Pica-Pau, o voodoo é pra Jacu. Não, brincadeira. Eu sou o Glauber Gorski e hoje eu fiquei pensando muito em que a semeadura é livre, mas a colheita ela é inevitável, ela é, por vezes, fatal. Olha aí. É isso aí. Gente, então hoje falaremos, para você que está ouvindo, sobre dois filmes que têm uma temática muito parecida, né? Assim, trabalha com o mesmo assunto, que é o Coração Satânico, de 87, né? Isso. E A Chave Mestra, de 2005. A gente vai falar um pouquinho sobre esses filmes e um pouquinho da mensagem, talvez, do que está por trás desses filmes aí. Depois da vinheta. Aí eu acho que eu vou deixar o Goya puxar o assunto aí, porque ele acho que é o cara mais propício para falar sobre isso aí, né? Primeiro acho que a gente pode falar do começo, né, Goya, dos filmes, né? Eu acho também, para falar de que são esses filmes e tal. Depois a gente puxa um assunto específico, né? Exatamente. Eu acho que, na realidade, eu passo a minha vez para o Glauber, para ele fazer... Ele será nosso mestre de cerimônias, para falar um pouquinho da obra, contextualizar, e daí a gente começa a puxar os temas mais sombrios. Ok. Então, minha proposta é que a gente fale primeiro do Coração Satânico, né? E depois a gente fala da Chave Mestra. E num terceiro ato a gente vai entender o que tem de interseção dentro do contexto desses filmes. Não pelos filmes em si, mas pela temática, né? Então, para quem não viu, nós conversamos aqui fora do ar, né? Se é com spoiler ou sem. Seriam duas abordagens parecidas, mas não iguais. A gente precisa assumir aqui que é importante quem estiver ouvindo que pare agora e assista os filmes, se não o fez. Ou não, né? Ou acompanhe com a gente aqui e pode assistir o filme já com uma outra camada de leitura também, né? Até porque vai ser muito divertido de quem já viu os filmes e gostou e vai ter a oportunidade de rever, vai talvez ver de uma forma um pouco mais enriquecida. Então, O Coração Satânico, ele é um filme lançado em 1987, mais precisamente em março de 87, então faz 36 anos isso, baseado num livro de um escritor chamado William Hjortsberg. O livro dele, o nome do filme é Angel Heart, né? Mas o nome do livro é Falling Angel. O livro foi lançado em 78, eu fiz uma pequena pesquisa sobre isso porque eu fiquei muito curioso, né, ao saber que é baseado num livro, que aliás eu tenho aqui. Eu achava que era uma novelização do filme, mas não, o filme é baseado no livro. E era um filme, desde já, quero adiantar, ele é um filme curioso, ele ficou quase 10 anos para ser produzido. Os direitos foram comprados logo que ele foi lançado, em 78, e simplesmente foi difícil produzir. O Alan Parker mesmo queria ter feito já há muito tempo antes, porque os executivos queriam um final feliz para o filme. Então a gente já antevê que a obra seria outra coisa, né? A razão da obra, ela não tem nada a ver com o final feliz ou com o final triste, né? Ela tem a ver com a colheita daquilo que é plantado. Com um final inevitável, né? Um final inevitável, né? Fatalmente inevitável.
Como curiosidades assim sobre a produção, o Alan Parker, que é o diretor, ele já era um diretor britânico, né, mas consolidado já nos Estados Unidos. Ele já vinha desde o Expresso da Meia-Noite, Fama, fez Pink Floyd The Wall na Inglaterra, depois faz Bird, e era um diretor já consagrado, né? Eu não sei as motivações dele fazer necessariamente assim essa transcriação do livro, e o roteiro é dele também, é dele e do escritor. Eu não sei o que o motivou a isso, mas olhando a filmografia do Alan Parker, ele traz duas coisas muito comuns. Primeiro, um discurso sobre a esperança, né? Principalmente os filmes musicais dele trazem muito disso, né? A gente já falou de Commitments num outro momento, né? São obras que trazem assim o desejo do sucesso do ser humano, no sentido de procurar ser alguém, né? Ter relevância no mundo em que vive. E o outro contexto dele tem a ver com a própria condição humana enquanto tragédia de si própria, né? O Pink Floyd The Wall tem isso, o Expresso da Meia-Noite tem muito disso, né? E o Coração Satânico não foge disso também, então ele retrata isso. A ambientação do filme, ela segue muito semelhante à do livro, que é uma história de detetive, né? Ele tem um tom noir. No livro ele se passa totalmente em Nova York, e no filme são outras locações. Começa em Nova York e vai para Louisiana, né? Até por sugestão do próprio escritor, que sugeriu para o Alan Parker, se possível, fazer isso para deixar mais contextualizado, né, com o ambiente voodoo. E essa história é uma história de busca, né, uma jornada do herói, que ele vai ter a busca, e o mentor dele na busca é o próprio cliente, que é o príncipe das trevas, né? O seu senhor Lucifer, o senhor Louis Cypher, que tem uma encomenda dele descobrir aonde foi parar Johnny Favorite. Cadê Johnny Favorite? Johnny Favorite era um cara com quem ele tinha um contrato, e ele precisava honrar esse contrato. Ele precisava saber onde estava, se estava vivo ou morto. E contratou esse detetive, o Harold Angel, Harry Angel. E aí a história vai, né, por uma trilha de investigação, de mistério, de muito ocultismo, muito voodoo, muita morte, né? E muita dor à medida que vai avançando e a verdade vai se estabelecendo. A fatalidade se sobrepõe a tudo. Essa questão da busca da identidade, enfim, essa temática mais psicanalítica, ainda não precisa entrar nisso, não nesse momento, né? Mas o impacto que o filme teve, né, tinha muito mais a ver com um plot twist final, que a gente vai ver isso mais bem trabalhado depois, lá com o Sexto Sentido, né? E eu revendo o filme para esse nosso bate-papo, eu percebi que o filme envelheceu muito bem. Ele tem uma forma clássica de se contar uma história. O Alan Parker é um diretor de mão firme, um excelente diretor de atores, um excelente contador de histórias audiovisual, e contou com um grande elenco, uma trilha sonora sensacional do Trevor Jones. Então o filme por si só, ele é uma obra de muita atenção de quem gosta de cinema, né? É recomendadíssimo, mesmo que não goste do tema. O Wim Wenders, cineasta alemão, na época, ele fez um comentário quando ele assistiu o Coração Satânico. Ele falou assim: eu não consigo entender por que é que alguém faz filmes que deixam a gente se sentindo muito mal. E ele se sentiu muito... Eu não tive essa sensação. O filme ele me trouxe muito mais uma sensação de... não sei se seria justiça o termo correto, né? Mas uma sensação de que... do inevitável das coisas, das opções que a gente toma na vida, né? Então as opções que os personagens tomaram, eles sentem os efeitos disso, né? É um filme que ele traz, assim como o livro, algumas coisas meio rasas, digamos assim, né? Algumas pistas rasas para o espectador. Não é difícil descobrir qual que é a grande surpresa do filme, e não se sustenta nisso, né? A força do filme, né? Mas ele tem algumas curiosidades, como, por exemplo,
o escritório que no começo do filme já contrata os associados dele, que fazem um link com o cliente, é o escritório Winesap e Macintosh, que são 2 tipos de maçãs em inglês, né? E a maçã, ela tem essa coisa associada à tentação do diabo, né? E os nomes dos personagens, né? Harry Angel, né? Johnny Favorite, né? O João favorito, né? A Epiphany, a epifania. Então tudo isso, de certa forma, acaba sendo divertido. Mas o filme mesmo, ele desdenha disso. Lá no final, né? Quando o Harry Angel, né? O Johnny Favorite fala pro Louis Cypher, né? Louis Cypher, Lucifer, até isso é uma piada, né? Porque ele não quer acreditar de que realmente a coisa é aquilo que acaba sendo, né? Então, isso tem no livro. Ao que Lúcifer responde, né? Você preferia que eu me chamasse Mefistófeles? Exatamente, eu preferia que eu estivesse com chifres aqui, quer que eu manifeste isso, né? E pés de bode, né? Então, é isso, né? Podemos ficar só nessa instância, né? Mas o filme, ele sobrevive bem com tudo isso, porque tem algo maior sendo contado por baixo dessa história, mas isso a gente fala um pouquinho mais daqui a pouco, quando eu instigar aí o Frater Goya sobre isso. É um filme que ele mal se pagou no seu lançamento, é uma obra que custou perto de 18 milhões de dólares, é um orçamento grande para 1987, e ele mais ou menos empatou esse valor nas mídias nos Estados Unidos. A crítica não foi muito favorável ao filme, mas ele teve uma sobrevida boa depois no VHS. Eu mesmo não vi no cinema, é um dos filmes que está na minha lista dos que eu me arrependo de não ter visto no cinema. Mas eu revi incessantemente logo após em VHS. É um filme que foi um dos meus primeiros objetos de estudo na cinematografia. Sobre o filme, eu poderia falar mais ou menos isso tudo, sabe? Depois são outras mais curiosidades, se alguém quiser saber um pouco mais. Por exemplo, o Trevor Jones, que é o músico do filme, não era a primeira opção do diretor. A primeira opção era o Ennio Morricone, que declinou do projeto. E aí ele contrata meio que rapidamente o Trevor Jones, que usa uma trilha sonora muito semelhante ao filme que ele tinha feito antes, que era o Expresso para o Inferno, The Runaway Train, de 85, que é um filme maravilhoso também. As opções que o Alan Parker queria, num primeiro momento, para os personagens, para o Harry Angel, era o Robert De Niro. Não era para o Louis Cypher, ele queria o Robert De Niro, porque quem ele queria no papel do Louis Cypher era o Marlon Brando. Então, o nível de exigência do Alan Parker já era meio alta naquele primeiro momento. E o papel do Harry Angel primeiro foi oferecido, além do De Niro, para o Al Pacino e para o Jack Nicholson. Então é lógico, quando um filme ele acaba se tornando um clássico, a gente não consegue enxergar um outro ator fazendo aqueles personagens, né? Como a gente não consegue ver o Tom Selleck fazendo Indiana Jones, que era a primeira opção do Spielberg, né? Mas ainda assim, o duelo de atores, né, nas 4 ou 5 cenas pontuais que o Robert De Niro aparece, o jogo entre os atores é sensacional. Só faz crescer mais ainda o desempenho do Mickey Rourke, que está num momento auspicioso, né? Ele vinha ali de 9,5 Semanas de Amor, né? Vinha do Ano do Dragão, ainda não tinha entrado no esquema de ser um lutador, né? De ir para o ringue e virar um lutador de boxe profissional, mas ainda era um grande ator. E eu dando uma olhada em entrevistas dele na época, ele já estava meio cansado da atuação. Ele falou que o Coração Satânico é um filme que deu uma reanimada nele no processo da atuação, porque ele estava desgostoso com a forma como os atores estavam conduzindo os trabalhos. É isso. Sobre a obra em si, o que eu queria falar no primeiro momento é isso. Agora, numa segunda camada de leitura, uma camada que eu diria até no primeiro momento não tão aprofundada no nível do ocultismo, e aí eu teria um monte de perguntas para fazer, já jogando inclusive para a chave mestra, né? E já vou deixar assim meio no ar ali pro Frater Goya responder, mas não responda já, tá? Mas a primeira pergunta, assim, nos 2 filmes, né? Cara, por que tanta galinha? Né? Por que essa fixação com galinhas?
É uma coisa louca, né? Mas, assim, para além de uma camada social, olhando a proposta do Alan Parker, não é contar uma história de um detetive, tá? E não é fazer uma escandalização sobre a presença do Príncipe das Trevas na nossa sociedade. Não é isso. Não é isso que justifica contar uma história. Tal qual você ter uma história sobre cavaleiros medievais que enfrentam dragões, não é levantar um questionamento, será que dragões existiram ou não? Toda a história, quando ela é contada, ela parte do princípio de que a metáfora, né, a analogia, ela está acima de tudo, né? Então, o simbolismo por trás de tudo, o discurso, as camadas de leitura, semiótica, elas são mais profundas. E eu só agora, revendo o filme, eu fui entender o que é que o Alan Parker estava denunciando com essa história. Ele estava denunciando toda a condição de racismo norte-americano, toda a forma com que ele foi destratado os negros, né, e aniquilado a sua cultura africana, né, toda a forma com que os brancos conduziam os negros. Inclusive tem uma cena no bonde onde o Harry Angel, um homem branco, ele senta ao lado de uma negra num banco reservado para pessoas de cor. Porque a história se passa na década de 1950, onde havia esse segregacionismo, né? E esse olhar de estranhamento do homem branco sobre a cultura negra, né? Uma possível cultura negra, e tudo aquilo que foi feito não poderia ser apagado, sem anistia. Sem anistia. A conta teria que vir, a conta tem que ser paga. Aquilo que foi feito com a comunidade afrodescendente, essa conta não pode ficar escamoteada, ela não pode ficar camuflada nem recalcada, ela tem que vir a conta. E não adianta fazer de conta que não lembra, é preciso pagar essa conta. E não adianta ter passado por uma Segunda Guerra Mundial, um país destruído, né, como estava antes da Segunda Guerra Mundial, como os Estados Unidos, e se sai como um vencedor, né? Ou seja, vamos esquecer o nosso passado e vamos viver o mundo daqui para frente do jeito que ele é. Não. O personagem do demônio ali, ele não vem fazer nenhuma maldade, ele só vem cobrar aquilo que o próprio homem, o próprio ser humano, principalmente o homem branco, se propôs a fazer. Então ele mal toma atitude, né? Ele deixa a coisa rolar e deixa a justiça aflorar. Então essa leitura social, ela me saltou os olhos agora, assim, hoje, revendo. Até porque o filme seguinte do Alan Parker é Mississippi em Chamas, que é exatamente uma obra feita para denunciar, assim, tipo, você não entendeu a metáfora no Coração Satânico, então tá aqui, ó, deixa eu deixar as claras o que é que eu queria dizer, né? Então esse proposto mundo ocultista, né? E a imagem que foi criada, principalmente assim pela novelização e por Hollywood, né? Do demônio, né? Da coisa, o príncipe das trevas, essa herança judaico-cristã, de se entender que existe um céu, existe um inferno e que a gente pode fazer uma necromancia e negociar com o lado de lá. A gente pode vender alguns anos de nossas vidas aqui com muita prosperidade em troca de entregar a alma por toda a eternidade. Não me parece um bom negócio fazer isso, mas esse olhar de que isso é possível fazer, digamos assim, no campo da fantasia, isso acaba sendo um tremendo chamariz para bilheteria, no primeiro momento, né? Para bilheteria, porque ninguém quer ver um filme que vai denunciar o racismo, ninguém quer ver um filme que vai falar sobre a condição humana de um jeito um pouco mais filosófico, né, existencialista. Não, eu quero ter uma emoção de terror e medo. É um thriller, né, um filme de suspense. Mas esse olhar, hoje, ele já é mais desmistificado. E aí, sim, eu quero passar aí pro Anderson / Frater Goya, trazer um pouquinho de luz, né? Jogar um pouquinho de luz sobre isso, que é o que o nosso personagem Lúcifer faz ali. Nada mais do que deixar tudo às claras, né? Nada mais do que
jogar luz sobre todo um passado que estava obscuro. Então, nossa, tem muita coisa. O filme trabalha em inúmeras camadas, né? Tem essa camada do racismo, né? A descaracterização da cultura negra, né? A apropriação do homem branco. Mas já começando pelo título da obra, a gente não pode esquecer o seguinte, que o livro em inglês ele já entrega um pouco mais, né? Anjo Caído, ou Anjo Caindo, né? E o apelido do detetive, do Harold Angel, no filme Harry, essa palavra também pode ser traduzida como caído. Então Harry Angel é anjo caído, né? Então tem essa pegadinha já no nome dele. Dentre as várias coisas que você colocou no ar, muito legal, assim, tem essa questão do filme o tempo inteiro, não é bem tirando o sarro dele, mas quando eu li o livro, inclusive eu li esse ano, acho que em janeiro ou fevereiro eu li o livro de volta. É uma obra que eu gosto muito, tanto do filme quanto do livro. São histórias, é a mesma história contada de formas diferentes e os dois são iguais. É um dos raros casos em que o filme é tão bom quanto o livro. E não o caso que assim, o livro é melhor que o filme. Não, o filme se sustenta sozinho e o livro se sustenta sozinho, né? Mas eu entendo, sabe, Glauber, pelo menos a sensação que eu tenho como alguém que estuda essa área, que a mensagem tanto do autor como do diretor essa coisa é mais comum do que se pensa. Essas coisas estão mais ao nosso lado, ao invés de ser uma coisa tão distante, tão... tem eu acho que é o de Olhos Bem Fechados, do Kubrick, ou alguma coisa similar, assim, que vem depois, e que o cara... O Bebê de Rosemary... Não, Bebê de Rosemary não é, porque é bem anterior, né? 69. Mas ele fala assim... Um dos personagens fala, olha, eu se fosse você tomava cuidado, porque eu posso ser seu motorista, o ascensorista, o cara que cuida da sua família, o professor da sua filha, né? E acho que o Alan Parker faz isso, e o livro tem isso, porque o próprio Louis Cypher, no livro, ele aparece nos mais diversos locais, desde algo ligado a gente muito rica, a aqueles bares cheios de fumaça, decadentes, né? Terreiro, ele aparece em qualquer lugar. Então, tipo assim, cara, ele tá aqui do lado o tempo todo. Essas coisas estão acontecendo numa realidade quase paralela a você. Olhe para o lado que você vai ver isso, né? Eu acho que tem essa pegadinha, além dessa coisa do filme talvez não se levar a sério, né? Mas tem coisas muito fabulosas do filme. Por exemplo, uma coisa que fica marcante no filme é o ventilador. Não sei se todos vocês repararam, mas em diversas cenas, quando o médico vai morrer, quando aparece o escritório, sempre tem um ventilador. Naquele quarto do hotel tem um ventilador que ele tá. Então, todo tempo tem um ventilador, e acho que a analogia aí é a roda da fortuna, né, que vai levar você para cima e para baixo. Tanto é que o filme termina com um elevador, uma cena de elevador. Então fala isso, esses altos e baixos da sorte, né? Deixa eu passar para a Bel a palavra, depois eu volto. Não, rapidinho. O ventilador, ele muda de sentido quando ele está incorporado ou quando ele não está incorporado. Esse que é o significado.
do ventilador. Era só isso. Olha aí. Né? E são coisas muito características, né? Por exemplo, dos personagens do filme, não sei se vocês perceberam, mas tem Edward Kelly, que é o pai da sortista, né, da Madame Zora, e na realidade o Edward Kelly é o parceiro visionário de John Dee na criação da magia enoquiana, né? Então ele é um médium, né? E só isso já é uma coisa fantástica. Uma coisa que a gente talvez o Glauber vá levantar depois, mas é daquele diretor que fez o Não Olhe, como que é o nome dele? Jordan Peele. O outro filme dele é o Corra, não é? Jordan Peele? Jordan Peele. Oi? Jordan Peele, né? Isso, foi mal, Bel. Desculpa. O Não Olhe, o outro filme dele é o Corra, né? Não é isso? É. Né? Que justamente tem uma pegada similar de alguém que troca de corpo, né? Eles trocam de corpo, só que eles fazem o sentido inverso. Enquanto no Coração Satânico, né, um negro se transforma num homem branco para tentar fugir, né, do diabo, no filme do Jordan Peele é o contrário, né, um branco que quer se esconder no corpo de um negro, né, para ser eterno. Né? E vai ter isso na Chave Mestra. E vai ter isso de novo na Chave Mestra. Então o Coração Satânico, ele criou uma escola, né, de terror. Uma outra característica que eu acho fabuloso e que também o Chave Mestra pega, né, os dois, como o Glauber falou, se você presta atenção, você vai entender o filme, não vai ter grande surpresa, né, no final. Não vai ter nenhuma grande virada. Só que os dois filmes são filmes de história e não filme de susto. Não é é um filme de suspense, não é um filme do tipo tan, né? Tá lá, pam, não tem isso no filme. É um filme que a história vai num crescendo, ela vai te deixando extremamente angustiado. Em especial, o próprio livro traz essa ambientação do cara tá o tempo inteiro correndo atrás do rabo, parece que sempre tem alguém na frente dele, né? Ou puxando as cordas dele, né? Então, assim, isso tudo é fabuloso, né? O Harry Angel se encontrando com o diabo dentro da igreja, né? Coisa que depois o Al Pacino vai fazer no Advogado do Diabo com o Keanu Reeves, né? Então, assim, essas características são muito interessantes. Existem menções a Crowley, de certa forma veladas, né? Mas o enoquiano e a pista do enoquiano é o próprio Edward Kelly que vai trazer isso, mas no livro ele fala de um ritual satânico que eles sacrificam bebês, né? E aí ele faz uma analogia, e acho que no livro, se não me engano, ele cita, Glauber, se você leu recente também me confirme isso, mas ele cita o Anton de Lavey. Anton de Lavey é um cara que criou a Igreja de Lúcifer, né? A IDL, e ele foi muito envolvido com cinema. Ele foi muito envolvido diversas atoras. Se você procurar Anton LaVey, o próprio Bebê de Rosemary já vem nessa pegada dele. O Coração Satânico, a história ser de 78, é o auge do LaVey nos anos 70, né? Ele estava bem em voga nesse período em Hollywood. Então é evidente que ele é a grande influência do filme, né? E o enoquiano se faz porque o LaVey, na Bíblia satânica, ele usa as chamadas enoquianas do John Dee, né? Fala nessa língua que ninguém entende. E no livro, o próprio tem um trecho que o Lúcifer faz um discurso, deixa eu ver se está marcado aqui. Eu me lembro que em algum momento na minha vida eu sublinhei isso, mas tem um discurso que ele faz dentro do tal bar,
é que você percebe a toada da IDL, porque Lúcifer... Ah, tá aqui, achei, eu falei que eu tinha marcado, né? Porque o Anton de LaVey, ele diz assim, o grande amigo nosso é o diabo, porque quantas vezes você vê, por exemplo, a igreja de Lúcifer ou qualquer movimento luciferiano queimando pessoas como a igreja fez com a Inquisição? Quantos levantes, quanta caça às bruxas, quantas caçadas a católicos você viu, né? Ele falou, então o nosso Deus é que é um Deus de amor, e não o de vocês, né? E aí o Louis Cypher, só antes de eu passar para a Bel, deixa eu só ler rapidinho, na página 207, Glauber, se você quiser acompanhar o texto. Ele diz assim, ele vai fazer um discurso, né? É o Cypher, diz assim, ou é o Sifir, que ele está fazendo um árabe, que meu sorriso da prosperidade esteja com vocês. Não está escrito que o paraíso está aberto aos que nele tiverem coragem de entrar? O mundo pertence aos fortes, não aos humildes. Não é assim que são as coisas? O leão devora as ovelhas, o falcão faz o sangue do pardal seu banquete. Quem nega isso, nega a ordem do universo. É a mão que segura o chicote que conduz a carruagem. A pele do cavaleiro não sente o ferrão das esporas. É preciso ser forte na vida. Prefira sempre ser o lobo ao invés da gazela. Olhem a seu redor as ruas apinhadas de gente. Não são os fortes que predominam? E os humildes? Não sofrem eles em silêncio? É um mundo selvagem lá fora. Apenas os fortes podem sobreviver. Seja como o leão e o lobo, não como o carneiro. Deixe que outras gargantas sejam decepadas. Não obedeça o instinto covarde dos rebanhos. Forjem seus corações na bravura. Se tiver que haver apenas um vencedor, que seja você. Sejam fortes, sejam corajosos. Conheçam o ímpeto de atacar, bem como a sabedoria de recuar. Quando surgir a oportunidade, agarrem-na como o leão agarra o veado. Extraiam da derrota o sucesso. O que vocês têm a temer são as feras mais perigosas do planeta. Arranquem os olhos de seus inimigos, atirem neles, que seja olho por olho. Por que oferecer a outra face? Por que deixar-se atingir? Se os corações se interpõem em seu caminho, cortem-nos fora. Não esperem até ser atacados. Acabem antes com seus inimigos. Se o problema for com os olhos deles, arranquem-nos. Se for com os corações, despedacem-nos. Se for com qualquer um dos seus membros, cortem-nos fora e enfiem goela abaixo. Né? E aqui fica claro que o próprio Glauber colocou ali, né? O que vocês têm a temer, não, vocês são as feras mais perigosas do planeta. Né? Corrobora o que o Glauber acabou de levantar sobre a questão de racismo. Vai lá, Abel. Não, era só um comentário sobre o LaVey, porque eu não sei se o filme conversa tão bem assim com o LaVey, porque o LaVey, ele não é satanismo teísta, né? E nesse caso o filme seria uma proposta teísta, seria uma divindade, e o LaVey é muito mais essa ideia de colocar o ser humano como centro, e é uma negação, né? Não é um anticristianismo, e sim uma negação ao cristianismo, não? Ou eu tô viajando? Não, ele tem, é isso aí mesmo. Só que o LaVey, na realidade, primeiro, né, uma das coisas que a gente tem que entender é que, dentro dessa perspectiva, é que de toda forma é um filme, né? Ele não tem compromisso em passar uma versão real do satanismo, mas sim aquilo que eles entendem, né? Ou aquilo que pode vender. Né? E o LaVey, nesse quesito, ele se saiu muito bem em Hollywood. Inclusive, ele era o guru da Jane Mansfield, que é a substituta de uma Marilyn Monroe aí, né? Você vê que várias pessoas estiveram envolvidas com ele. Aí ele promovia festas, bailes, e todo mundo estava metido nesse meio, né? Então o LaVey era pop.
Não, o que eu tô falando é que se eu fosse, sei lá, laveiana, alguma coisa assim, eu acharia que, sei lá, que o filme é nada a ver, entendeu? Mas concordo Porque não contigo. tem nada a ver com a perspectiva dele de satanismo. Sim, assim como o livro do casamento lá, Alquímico, que o vocalista do Iron Maiden fez sobre Crowley, é um desserviço a Telemann, né? Quase todos os filmes que de alguma forma falam de Crowley é tom ou pejorativo, ou que você diz assim, cara, a pessoa nunca viu nada, só usou o nome, né? E acho que esse satanismo do LaVey foi feito a mesma coisa. É que, como eu falei ali, né? O autor escreve o livro em 78, no momento em que o LaVey estava no auge. Aí uma coisa é o que o LaVey estava fazendo e outra coisa é o que, por exemplo, o autor entendeu, né? E o que as pessoas entendiam disso. O bebê disso. de Rosemary mesmo. O bebê de Rosemary também é meio que por isso. Né? Tem toda essa vibe, assim, né? Então, quase tudo que tem quando fala de satanismo, principalmente nos Estados Unidos, a principal referência acaba sendo sempre o LaVey. Mesmo que não se diga, ele acaba tomando a culpa de tudo, assim. Ele é o culpado eterno, né? Ele acaba promovendo o pânico satânico, né? Que é uma coisa que não faz sentido. Sim. Ainda mais no final dos anos 70, nos 80, que é justamente o auge do pânico satânico, né? Então... Sim, né? O filme. É fabuloso. Vai lá, Glauber. Quando se observa assim a presença do personagem, né, do Louis Cypher, né, ou Sephir, né, o próprio Lúcifer no filme, por mais que você tenha essa intenção de esse aqui é o Senhor das Trevas, é o Senhor do Mal, né, é a imagem do mal personificado, né? O filme não tem um bem personificado, né? Não existe. Mas, por outro lado, o mal também não é personificado. Ele só é um representante, ele só é uma figura. O mal está na ação humana, né? Então, o abstrato está ali. E a forma como foi concebido ali o personagem, tanto da parte da construção do personagem pelo ator, quanto pela direção, fizeram ele como um personagem muito respeitoso. Alguém que segue a regra do jogo. Ele nunca tem pressa, ele fala devagar e de uma forma clara o tempo todo. Ele ocupa o espaço onde ele está ali, né? Ele tem uma energia que ele se faz presente, né? E me chamou muito a atenção naquela sequência que eles estão dentro da igreja, conversando, e o Harry Angel começa a blasfemar. Ele chama a atenção do Harry Angel. Ele fala, aqui não, olha onde você está, né? E ele está voltado para o altar, né? No fundo da igreja, voltado para o altar. E um detalhe tão sutil, ele segue tanto a regra do jogo, que no momento que o padre sai do altar, ele se levanta e fica em pé de uma forma respeitosa. Então, ele segue a liturgia, ele sabe que ele não precisa fazer mais nada, ele só precisa seguir a liturgia, né? Qualquer cristão católico mais sério que estuda a angiologia, né, e tudo mais, nessa área mais judaico-cristã, mas de uma forma aprofundada, os tais doutores da igreja, eles recorrentemente falam assim, cara, se tem alguém que tem mais fé que o homem, é o próprio demônio. Ele tem muita fé, porque ele sabe o que existe e o que funciona, né? Ele sabe que o ser humano entrega, né? Sabe. Então ele só não precisa ter pressa. Eu separei duas frasezinhas citadas pelo personagem de Louis Cypher. Tem uma que ele fala o seguinte, ele fala para o Harry Angel, há religiões suficientes no mundo para fazer os homens se odiarem, mas não há religiões suficientes para fazerem os homens se amarem. Então tem um pouquinho desse tempero nihilista, né, essa crítica às religiões fundamentalistas, né, a essa personificação, né, que vai corroborar com essa leitura que você fez dessa passagem no livro, né, que é muito forte mesmo. E tem no finalzinho do filme a última frase dele, quando ele fala para o Harry Angel, né,
ele fala assim: a carne é fraca, Johnny. Somente a alma é imortal. E a sua me pertence. Né? É a frase derradeira dele. No livro é diferente. No livro, o Harry Angel fala para ele com muita revolta, né? Vai pro inferno. E ele fala assim: eu vou. E vou ficar lá te esperando. Então, é de um tom muito mais jocoso do que inquisidor, como é no filme. Aí o trabalho, digamos, é uma depuração do autor, que também é co-roteirista, né, com o diretor. E eu achei sensacional isso. Mas eu não quero entrar, voltar para essa instância cinematográfica, quero ficar nessa instância mais ocultista. Mas ele tem uma outra frase que eu não lembro agora, que o Louis Cypher fala para ele, e fala no filme e fala no livro. Nem sempre a sabedoria é proveitosa para o sábio. E aí ele cita o autor. Eu não lembro aqui de quem que é, mas eu acho que é Shakespeare, não é? Essa frase. Eu vou até depois dar uma olhada. Isso, é de uma obra de Shakespeare, exatamente. Eu já vou dizer que eu vou pesquisar aqui. Não é? Acho que é a Tempestade, não é? Eu tenho quase certeza que é a Tempestade, porque se for a Tempestade, ela é sobre... O John Dee é o personagem representado por Shakespeare na peça. Né? Eu não lembro aqui. Tem que achar essa frase no livro, né? Ô Goya, tem uma cena lá, pegando o gancho desse comentário que o Glauber colocou, bem no começo do filme rola uma criticazinha da igreja também, que é quando ele entra lá no escritório, né, e tá tendo um culto, alguma coisa assim, e o pastor lá, alguém que tá lá em cima, fala assim: se você acredita, abra sua carteira, né, uma coisa assim também, né. E duas cenas que me marcaram bastante, cara, assim, jogando pra esse contexto. Bem no comecinho do filme tem uma cena do que começa num beco, né, escuro, que daí mostra um gato fugindo de um cachorro, sabe? Que é bem interessante essa cena também. Daí o gato fica coado, daí o cachorro... Eu sei que acontece alguma coisa, ele fica num lugar protegido e o cachorro segue, né? Vai para outro caminho. Daí uma pessoa morre, né? A pessoa tava lá no começo, de repente ela morre. E a outra cena também que chama atenção, para mim pelo menos, é uma cena que o Angel, ele se encontra de novo com o Lucifer, né? E o Lucifer tá comendo um ovo. Daí mostra bem detalhadamente, assim, ele abrindo o ovo, descascando e tal. Aí eu fui dar uma pesquisada, assim, que eu falei que como mostra esse lance do ovo, sabe, é um negócio detalhe, meio... né? em detalhe. Daí eu fui pesquisar algumas coisas sobre isso, né? Tipo, e daí achei algumas coisas, tipo assim, que algumas culturas colocam essa simbologia do ovo como se fosse a alma, né, e tal. E dele até oferece pro Angel, né, o ovo, assim, e tal. Acho que ele não aceita e tal. Mas são duas cenas que me chamaram bastante atenção, cara, assim, que eu achei interessante também. O ovo, ele é o símbolo da alma, né? E não apenas é o símbolo da alma, como é o símbolo da ressurreição da alma. Não é isso que nós vamos comemorar daqui uns dias, a Páscoa, né? No próximo final de semana, né? Então... O ovo, ele é o símbolo da alma morredora, né? Uhum. E da própria ressurreição, da própria transformação do ser humano, né? E você tem aí o ovo órfico, que também dá para você puxar essa tônica, né? Uhum. Então, você tem sim esse referencial, né? O filme é muito feliz nessas sacadas, assim, e o Alan Parker, eu acho ele genial. Ele deve ter tido uma consultoria fodida em cima disso aí, porque ele não fez besteira, né? O Glauber perguntou, né, por que da galinha, né? Por que a galinha é uma coisa importante? Primeiro, que o galo e a galinha, eles são símbolos solares, né? Então, o próprio galo é o anunciador da manhã, né? E o galo tem o simbolismo da eterna vigilância, né? Então todos esses referenciais assim se misturam, né? Mas na cultura afro ele vai ter
ele vai ter uma outra conotação também, né? Mas ali eles estão falando principalmente o próprio, quando o Harry mata lá o Toot Sweet, né? Que ele, um pouco antes, ele pega o pé de galinha e coloca com uma fita preta, né? Em cima do mictório e depois põe lá no nariz dele, né? Então, assim, tipo, você tá abrindo demais o bico, né? Ele usa, inclusive, exatamente essa analogia, né? Então, você tem toda essa carga ali simbólica extremamente grande, né? E depois, por exemplo, ele no livro fala alguma coisa do voodoo, que na realidade ali é santeria, né? Voodoo, mas no filme eles falam do sacrifício de um bebê. No livro, desculpa, não no filme. No livro eles citam lá no metrô, né? Que tem aí nos corredores do metrô, ele acha o templo lá. E tem. Uma curiosidade que o Glauber não comentou, duas, né? Só para deixar você com dor de cotovelo, Glauber, eu assisti no cinema em Curitiba. Lembra naquele cinema ali da Cruz Machado, o Cine Pulga, né? Que era um pulgueiro aquilo lá, sem vergonha. Eu assisti esse filme lá. E nos Estados Unidos o filme foi cortado e no Brasil não. O filme nos Estados Unidos ele foi censurado, porque eram cenas extremamente fortes para o público americano naquele período. E no Brasil ele passou integral. E a gente ainda estava, né? Já era fim de ditadura, né? Mas ele passou sem cortes aqui no Brasil. Né? O Goi. De fato, inclusive, sem cortes, né? E lá foi cortado e tem corte para tudo quanto é lado no filme. Todo mundo se corta ali, né? Ô Goia, você falou aí você citou, né, o voodoo e o hoodoo, né? Que são coisas diferentes, é isso? Tipo assim, isso, até pegando... Ele traz a coisa pro voodoo, né? Ele se restringe a esse universo. Eu queria saber isso. Porque assim, daí já pegando um gancho, talvez, pro Chave Mestra, que fala um pouco disso também. Depois a gente, não sei se pode começar a falar dele também, para não ficar só no Angel Heart. Porque ele, lá no Chave Mestra, quando eu tava revendo, tem uma cena que a amiga da Caroline, lá, a personagem, ela fala, o que seria isso, né? Voodoo? Daí ela fala, não, isso não é voodoo, isso é hoodoo, que é uma outra coisa e tal. E como é que é isso? Tem diferença entre um e outro? Qual que é? Tem. Na ótica do Frater Goya. Não, na realidade, assim, todas essas práticas, né? Elas têm uma diferença. Por exemplo, o próprio candomblé, a quimbanda, eles bebem de fontes muito similares, mas ao longo do tempo eles vão assumindo características diferentes, né? Então, por exemplo, e você tem um troço que se chama, deixa eu ver se está aqui o livro, se chama Palomayombe. Vocês já ouviram falar de Palomayombe? Sim. Palomayombe é o seguinte, velho, né? Se você pega assim, aqueles caras que se dizem trevoso, assim, sou fodão, tal, um sacerdote de Palomayombe limpa a bunda com esse cara, né? Então, tem umas coisas muito sinistras assim, mas são partes da cultura, da religiosidade, né? E da magia afro, né? Lembrando mais uma vez que a África é um continente, não é um país, né? A gente não pode esquecer isso. Então, quando você fala de religiões de matriz africana, você está falando de religião num continente, você não está falando de uma vila, entendeu? Então, você tem um colorido enorme, imenso, que a gente não pode deixar passar. Em Cuba, por exemplo, você tem muito forte a santeria, aí você tem já o voodoo ali no Haiti, né? Aquelas coisas assim. E na realidade, assim, uma diferença bem basicona, né? É que você vai ter, por exemplo,
Você tem assim o voodoo, que é uma religião, e aí ele vai ter, por exemplo, duas grandes vertentes, que é o do Haiti e a de Louisiana. Também não é só isso, né? E aí você tem o voodoo, que ele, na realidade, ele seria já a magia, né? Ele seria não seria uma religião, mas ele seria um rito, né? Ele é uma forma de magia popular, tá? Então, por exemplo, o que Posso dar você... um exemplo? Pode, por favor. Por exemplo, você ir na missa. Isso é religião, certo? Isso. Você pegar o o que eu ia Santo falar. Antônio, e colocar ele num copo d'água de ponta cabeça no freezer. Isso é magia. É isso, entendeu? Essa que é a diferença. Isso. E daí você tem, por exemplo, um corpo de crenças, né? Por exemplo, como a Bel bem colocou, né? Você tem um contexto religioso, é uma religião de massas. Por exemplo, a própria igreja americana, aquelas igrejas dos pretos, tal, que tem todos aqueles movimentos, né, metodista, você vê que tem claramente uma diferença entre a igreja de branco e a igreja de preto, mesmo as protestantes nos Estados Unidos. Porque muito dessa igreja protestante, principalmente essas que vêm gospel, e quando você vê no próprio Coração Satânico o pessoal cantando e entra naquele frenesi, isso é coisa do terreiro, na realidade. Só que quando a gente já falou disso num episódio do Blues, Robert Johnson, tem pelo menos 2 episódios que a gente toca nisso aqui no Bico do Corvo, então também, como diz o Glauber, vai lá ouvir isso aí, depois você volta. Então, quando os escravos, né, tiveram que falar, pô, já não vai embora mesmo, nós temos que fazer alguma coisa. Aí você tem duas turmas aí. Você tem uma que diz assim, cara, se eu posso tomar um chá de cacete, aquele cara pode me enforcar, então é melhor eu me abraçar com ele. Essa turma vai para as igrejas cristãs, protestantes, que vai dar no gospel hoje, tudo mais, né, nos spirituals e aquela coisa toda. E você tem o pessoal do blues que diz assim, cara, você pode me espancar, você pode me enforcar, foda-se, velho, eu não vou seguir você. E aí essa turma vai pro voodoo, né? Então essa também vai virar uma distinção básica, né? Por isso que os caras do blues são todos satânicos, né? Diabólicos, porque eles são caras que não se submeteram. E aí você tem casas que nem a Big Mama Thornton lá, por exemplo, a Rosetta Tharpe lá nos Estados Unidos, que até às 10 da noite ela ficava na igreja evangélica, das 10 para frente ela ia pro terreiro, né, tocar blues. Então, e o Coração Satânico também joga com isso, né? Ele traz essa conotação ali, New Orleans e tal. Então isso é muito característico, né? E aí o voodoo, ele é um corpo religioso, né, de uma identidade africana, né, que vem com essa matiz africana, e aí você tem, né, o voodoo, que é a prática mágica, como a Isabel colocou, né, às vezes como apenas essa coisa assim de fazer a comida pro santo, etc., e outras o bagulho mais louco, né? Então, por exemplo, o Palo Mayombe, para você começar os trabalhos, tipo, vou começar a lidar. Você tem uma lista de 100 itens, 96 são ossos do corpo humano, 4, não, dá um pouquinho menos, mas tipo assim, 10 itens o palo santo, palo não sei do que são as ervas, e o resto é assim, falange da mão direita, fêmur tal, procure inclusive dar um Google aí, Palo Mayombe, vocês já vão ver como um altar de Palo Mayombe aí, vocês já vão ter uma ideia do que eu estou falando, né? Para um pouquinho, dá uma pausa no episódio e procura no Google que vocês vão ver cenas fortes aí, né? Então é um troço muito interessante, e aí você tem essa conotação, e aí acho que Coração Satânico nisso ele também traz isso, e o Chave Mestra também vai trazer, que é a não submissão,
é o contexto dessa religião, né, e dessa magia que não se submete, né? Que aí você tem diferença, por exemplo, que nem o judeu lá, sefardita, que os portugueses começaram a caçar para a Inquisição e eles viravam os cripto-judeus. Então ele era católico da porta para fora e em casa fazia o rito judaico, né? Você tem o cripto-judeu daí, que se figura ali em Portugal e aqui no Brasil a partir de 1500. E lá nos Estados Unidos você tem isso. Você tem o cara que vai para a igreja e depois da igreja ele vai para o terreiro, né? Ele diz, eu não me submeto, né? Você acha que você tem uma autoridade, mas eu não vou aceitar isso. Eu não concordo com isso. E, aliás, antes que o Glauber fale, né, só fechar esse raciocínio, é muito importante a gente pensar nisso, na magia ocidental, tanto, né, no ocultismo e tudo mais, como essa força de não se submeter, sabe, Glauber e Marcelo? É uma política de contestação. Então, a prática mágica, ela tem um discurso de não submissão. O mago é o cara que não dobra o joelho, né? Ele diz assim, você tem que se ajoelhar, tal. Cara, eu não. Né? Então isso é uma coisa essencial para a gente entender, inclusive, o pensamento mágico como força de resistência para todas as comunidades, em todos todos não, porque aí é demais, né? A gente estaria generalizando demais. Mas assim, se você for pegar na história humana, num contexto geral, a magia sempre vem como força de contestação a uma religião instituída. Você tem o pessoal que diz, você tem que ir para esse lado e dizer, eu não vou para aquele. Né? Eu não baixo cabeça, eu não sou vaquinha de presépio, eu vou para o outro. Então, se você vê em toda a história humana, você sempre vai ter isso. Seja na religião cristã, seja no budismo. Sempre tem um lado B. A magia é o lado B. Jesus mesmo era. Mas olhando por esse lado, é isso mesmo. Vamos avançar um pouquinho para a chave mestra, para jogar algumas coisas do coração satânico aí para dentro. Então a gente salta no tempo aí para 2005, né? Para o filme A Chave Mestra, de Skeleton Key. Aliás, Skeleton Key é chave mestra mesmo, né, em inglês. Isso. E, inclusive, o Harry Angel, isso no livro é mais trabalhado. Ele tem chaves mestra como detetive, né? Para abrir portas, né? E uma chave mestra que tem no Coração Satânico é aquela... Como é que é o nome daquilo? Aquela mão que foi cortada, do cara enforcado, a mão da Glória. É a mão da Glória, que abre todas as portas, né? Que é uma chave mestra também. Então, esse filme, o de 2005, chamado Chave Mestra, né? Skeleton Key, foi escrito por Aaron Kruger. Eu fui ver quem é Aaron Kruger. Ele tinha escrito a versão americana do Chamado. Poucos anos antes, né? Filme de terror, ele tem alguns outros filmes de terror juntos, e foi dirigido por Ian Softly, que eu não conhecia também, é um nome que não tem força assim, mas já tinha uma filmografia e teve mais à frente. Mas é um filme que ele tem muito força do nome pela Kate Hudson, né? Que é a atriz, que já tinha feito Os Quase Famosos, né? Que a gente já conversou outro dia. E com também outros atores ali que vão dar força, né? Um filme também de atores. Ele é um filme de suspense de um jeito um pouquinho mais clássico. Ele tem uma carinha meio ali bebendo na fonte, bebê de Rosemary, né? Tem uma carinha de filme de terror já mais anos 90, anos 2000. Tem essa estética. Tem muita luz do dia no filme, ele chega a ter momentos de suspense sem precisar da escuridão, que era uma coisa mais recorrente nos filmes mais antigos. E ele me chamou muito a atenção quando eu assisti, vi no cinema. Eu nunca tinha pensado A gente sempre pensa assim na magia, né? Uma maneira mais simplória, né? Tô falando de pensamento mais simplório. Como
uma relação de causa e efeito que se dá muito parecida com você fazer uma receita culinária, ou mais ainda, como você tomar remédios, né? Então você não considera o efeito placebo, mas você considera a eficácia e eficiência daquele processo que vai te trazer um resultado. E na chave mestra, ele considera um elemento fundamental ali, que é a crença. Ela precisa acreditar, senão não funciona a magia. Então a magia por si só, ela não é suficiente, ela não tem força suficiente para acontecer. É um dos elementos que precisam, digamos, faz parte desse código, né, da receita do bolo, né? É mais ou menos como aquela coisa assim, um vampiro não pode entrar na tua casa a não ser que você o convide. E aí ele vai poder entrar sempre. Então faz parte, digamos, desse códice, né, de processo e procedimento. E o filme ele vai construir, né, esse setup gigante, né, sobre a personagem da Kate Hudson, que vai ser o corpo a ser trocado, né, a ser utilizado para a preservação das almas, né, da mulher ali. E eles precisam fazer com que ela acredite, né? Então ela precisa duvidar das suas convicções, né? Então a dúvida e a certeza, elas andam meio juntas ali. Então num primeiro momento em que ela duvida de tudo aquilo ali, ela considera tudo histeria, problema mental, e a partir do momento que ela começa a fazer uso, né, dos processos mágicos, aí é quando ela está pronta para estar sujeita à ação. E eu só fui, naquele momento, me dar conta do quanto isso pode ou não ser relevante, o quanto isso tem a ver com a eficiência mesmo de processos no nosso dia a dia, com até mesmo na forma mais dessa magia mais, digamos, mais simplória, como fazer simpatias, né? Como você acreditar, porque daí a coisa vai funcionar. E eu fui lembrar, inclusive, de Matrix, quando o Neo resolve salvar a Trinity na sequência do helicóptero e ele tá ali e como é que é o personagem lá o Morfeu, não? O Morfeu, né? Ele já tá resgatado, né? Ele tá na cabine ali e o Tank pergunta o que ele tá fazendo, né? E o Morfeu fala, ele começou a acreditar. Ele começou a acreditar que ele é um... Então, quer dizer, não bastava ele ser o escolhido, ele tem que acreditar. Como é que é isso, então? Eu já vou entrar nessa história, sair do filme, da filmografia, quiserem falar um pouco mais sobre isso, sim, mas eu quero entrar nessa questão aí do Frater Goya. Como é que nos processos mágicos, o quanto é relevante a pessoa acreditar porque aquilo tem algum efeito, seja ela executando ou esteja ela sendo sujeita a uma ação mágica de outro? Como que é entendido isso? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, a diferença de fé e razão, né? E aí eu gosto muito de um termo que existe na Cabala, que, por exemplo, Crowley, ele fala que você tem que ter a vontade, né? A vontade é soberana. Mas tem um termo em Cabala que explica muito isso, que se chama Kavaná. Kavaná, inclusive, se você assistiu o filme Tar, da Cate Blanchett, né? Tem um momento em que ela está falando sobre a carreira dela, e aí ela fala em Kavaná pro entrevistador. Acho que já naquelas cenas do início ali, ela fala, tem Kavaná. Não basta você saber o tempo da música, não basta você ser um excelente executor, você tem que ter Kavaná. Kavaná, dentro do contexto da Cabala e da religião judaica, é concentração e intenção, mas ele é um algo mais. Ele é um comprometimento com aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, do ponto de vista judaico e do ponto de vista da Kabbalah,
quando você faz um ritual com Kavaná, ele vai acontecer, né? Então ele é a certeza do Usain Bolt que ele vai ganhar a corrida. No Animatrix é o episódio do corredor, onde eles prendem ele, né, na cadeira de rodas e ele se levanta, né? Fabuloso aquele episódio. É a melhor ilustração que eu tenho para uma Kavaná. Então, assim, e falando no popular, é praga de mãe, né? Então, na realidade, o Kavaná, quando você faz um ritual com a intenção correta, com a força correta, o comprometimento correto, a concentração correta, ele vai acontecer. Moral da história, foda-se se você acredita ou não. A grande questão é que, por exemplo, tanto ali no Chave Mestra, e muitos rituais depende mesmo, que a questão é o seguinte: uma pessoa que, por exemplo, está com a fé abalada, cara, você faz a festa. Você entendeu? Então, mais do que fazer a pessoa acreditar em magia, é fazer ela duvidar de si mesma, enfraquecer o espírito. Né? Quando você diz assim, minha vida tá uma merda. Beleza, agora é comigo. Né? Então, esse é o grande porém. Por exemplo, enquanto você estava falando, que é uma coisa bem comum que o pessoal fala, se eu não acreditar, não precisa. Eu peguei aqui o meu livrinho de Paulo Mayombe, e daí tem aqui o ritual de como fazer uma pessoa ficar doente. E daí ele tem uma observação, uma nota no final, que esse ritual ele só pode ser desfeito, esse feitiço, ele só pode ser desfeito por outro sacerdote de Paulo Mayombe. E na realidade, quer ver? O indivíduo irá desenvolver uma dor de estômago ou problemas intestinais severos. Esse ritual só pode ser revertido utilizando um outro ritual de limpeza, banhos ou cerimônias. Se o indivíduo doente não acredita em santeria ou Paulo Mayombe, é certo que essa condição vai se tornar ainda mais severa e poderá conduzi-lo à morte. Então, na realidade, existem rituais que é ao contrário, que é melhor se você não acredita, porque se você não acredita, você não vai buscar ajuda. Né? Então, na realidade, assim, o conceito popular do não acreditar é um pouco enganoso, ele é errôneo, equivocado, né? Não é erro, é um equívoco, e você pode sim ser induzido. A grande questão é que essa coisa da pessoa não acreditar, né, às vezes pode dar mais trabalho, mas é como uma casa com alarme, quem quer entrar vai entrar, maluco. Né? Se o cara tiver determinado, você pode ter o melhor alarme do mundo, não interessa se você acredita, não precisa acreditar no ônibus para ser atropelado. Né? E aí faz toda a diferença. E a questão do Neo, muito bem colocada no Matrix, é que ele desenvolveu a Kavaná. Essa que é a real. Então foi quando ele conseguiu colocar em ordem, né? Botar a intenção, a força da fé, a concentração de vida, né? Ele alinhou. Aí ali não tem mais erro. Aí, cara, não tem. E aí você fala, quando você vê grandes atletas, né, principalmente na luta, pega aí os Mike Tyson da vida, esses caras, todos eles falam, né? Você não pode lutar com raiva, você não tem que lutar pensando na vitória, você tem que lutar. Então isso é uma forma de ver a Kavaná. Né? Tá além do acreditar. Não sei se respondi como você pretendia, mas... Não, respondeu bem, né? A questão, de uma forma simplória, é a coisa da força da vontade. Mas a força da vontade parece ser algo abstrato, né? Tá em cima de um altar. Não, é algo mais intrínseco, né? Algo mais objetivo, né? O John Wick, né? Do Keanu Reeves, no primeiro filme, né? O cara fala assim, a diferença dele para os outros é que ele tem uma força de vontade que nenhum outro tem. Né? O Baba Yaga é isso. É o Golem, né? É a força... Cara, é a força da natureza, né? Ele vai reto, né? E você vê que na chave mestra, né?
tem a história do pó de tijolo, e que de repente a pessoa não entra, mesmo quem não sabe, né? Ela dá uma barrada ali, né? Uhum. Então, e funciona. E eu já tive deixa eu contar 2 experiências bacanas, né? Tem um caso que a gente sempre fazia no círculo rituais em chacras, coisas assim aí na Campina Grande do Sul, Campo Largo, né? E uma coisa que a gente fazia era traçar o círculo mágico, como todo ritual que se preza pede, etc., fazer. E aí um dia uma pessoa... E a gente sempre fazia à noite, com a luz de lampiões, a gás, aquela coisa toda. E uma coisa que chamou um dia a atenção é que você via os mosquitos desviando do círculo mágico. O mosquito vinha, ou a mariposa vinha em direção à luz, na hora que chegava no círculo ele dava a volta. Você não tem como explicar isso para um mosquito, né? Mas de alguma forma eles desviavam na fronteira do círculo mágico, né? Na borda do círculo, eles mesmos desviavam. É um banimento bem feito. É o banimento bem feito. Sim, tem o banimento do latino, que a gente fez uma vez, que aí foi lá em... Como que é lá, ali, indo para Garuva. Em Garuva, a gente foi fazer um ritual, e aí todo mundo começou a fazer o ritual de banimento do pentagrama. Esse episódio é engraçado, mas é real. E daí começou o latino, né? Hoje é festa, bem naquela época, lá no meu AP, né? E a gente no meio do mato, só que era aniversário da cidade, eles tinham contratado o latino. Então imagine uma muralha de som que foi colocada à disposição dele para a cidade. Toda a cidade ouvia. Estando ou não na praça, você ouvia. E era o nosso caso. O pessoal falou, Goya, fudeu. Falei, velho, faz o banimento, vamos testar a nossa Kavaná, né? Vamos fazer o ritual do nosso jeito. O importante é a gente estar em paz, e não o latino. E acredite, quando a última pessoa acabou de fazer o banimento, acabou a luz da cidade. Desligou o palco do latino. Que sensacional. E ficou 1 hora até voltar a luz, que foi o tempo da gente fazer ritual. Né? Então, e o segundo caso que também é legal, que é essa coisa do círculo mágico, né? Do banimento e tudo mais, a gente tem o reverso também. Às vezes, quando você vai fazer o ritual, os animais se aproximam. Então, eu e a Vivian fomos fazer aqui perto, numa chácara. Teve um rapaz que pediu ajuda e nós fomos fazer um ritual para ele. Ele pediu especificamente para mim, para ajudar ele a liberar de um pensamento meio obsessor que ele estava tendo, umas ideias meio complicadas. Não vou entrar aqui em detalhes porque não quero expor ninguém. E daí, nesse lugar onde ele propôs para fazer o ritual, que para ele era importante, era um lugar que tinha criação de vacas. E daí a gente foi fazer o ritual e passamos pelas vacas, vaca já de noite, tudo meio dormindo, né? Que elas dormem cedinho. Então as vacas lá paradas. A gente começou a fazer o ritual, Glauber, ali em Araruna, Marcelo, você ter referência de lugar. Ali em Araruna. E daí as vacas acordaram e começaram a ir em volta da gente. E a mesma coisa, elas pararam na margem do círculo e o ritual inteiro, sabe aquelas cenas de filme assim, que os bichos estão tudo em volta do círculo, virados para o centro do círculo? Assim, todas as vacas, né, se cabeceando, olhando para o que a gente estava fazendo. A hora que acabou o ritual, as vacas foram embora. Mas as vacas não entraram. Não entraram, mas se aproximaram muito da gente. A Vivian ficou incomodada, ela falou, gente, nós vamos ser atropelados com as vacas aqui. E elas chegou na margem do círculo, elas ficaram do lado de fora, olhando para o que a gente estava fazendo. A hora que o ritual encerrou, as vacas automaticamente dispersaram e voltaram porque elas estavam fazendo. Então, assim, para mim, isso é uma prova de que existe uma força, né, que a gente acaba lidando além. E essa força é perceptível
acreditando ou não, né? Vaca não acredita em ritual. Uhum. Né? Então são coisas aí só pra gente, só pra ilustrar os causos aí. Deixa eu falar uma parada que talvez possa ser que eu dei uma viajada aqui, mas não, às vezes. No filme, a gente vê bastante essa coisa que o Glauber trouxe também, que é de você crer nas coisas. Tanto que a história do filme eles têm o tempo todo fazer com que a menina acredite no que está acontecendo para daí o ritual ser feito. Tanto que, pelo que eu entendi no final do filme, assim, vai ser um spoiler, né? Como a gente já falou, né? O filme já tem aí quase 20 anos. E assim, ela faz tipo um ritual lá para proteger o senhor, que na verdade ela faz meio que como que ela acha que tá protegendo, mas na realidade ela tá fazendo o início do ritual, não é? Uma coisa assim? Do final do filme? Acho que era isso, né? Ela faz Eles usam aquele truque do Superman 2, né? Ela faz o círculo lá e... Pra trocar força. Sim. Com os outros. Que acha que tá protegendo ele, mas na verdade ela tá iniciando o ritual pra começar na realidade era a Puca, né? Exatamente, é uma armadilha, né? Vamos dizer assim. E daí e pelo que eu entendi, daí tem toda essa pegada, né? E assim, as pessoas que estão ali fazendo esses rituais são aqueles escravos, né? Que trabalhavam na casa dos senhores lá, né? Que faz o ritual para entrar no corpo das crianças, que daí... E é isso, né? Só pra ver se eu não tô viajando muito, né? Porque quando eu fui rever o filme, eu falei... Caralho, é isso mesmo que aconteceu? Porque, assim, só pra pegando o gancho, né? Toda essa coisa do... E isso seria o Hoodoo, é assim que pronuncia? Hoodoo? É Hoodoo. Isso seria Hoodoo, né? Esse tipo de magia, esse tipo de coisa que eles fazem, né? Eles fazem lá um ritual, né? Vamos Se dizer bem assim. que ali é Louisiana, né? Acho que tem um pouco de cada ali. Tem o voodoo e tem o hoodoo, né? O voodoo é o que vai até as 10 da noite e o hoodoo que passa da meia-noite. Mas ali seria essa a ideia, né? Aquele casal, né? O casal negro lá, escravo, faz o ritual para entrar no corpo das crianças, depois eles vão passando de corpo em corpo, meio que é quase que uma... Vamos dizer assim, eles vão sobrevivendo gerações passando de corpo. Eu lembrei bastante do Corra, né? Nesse filme aí, no caso. Na verdade, quando eu vi o Corra, eu não fui um dos que não fui impactado muito pelo filme por conta da chave mestra. Da chave mestra, né? Aliás, foi muito bem feito, né? Muito bem executado, né? O filme, né? Sim. Uhum. Mas é isso mesmo, não viajei não, né? Nesse sentido. Ah, tá. E o lance da crença é bem forte mesmo, né? Porque fica o filme inteiro, ela é uma pessoa que não acredita, depois ela começa a usar desses artifícios, né? Pra poder se proteger, vamos dizer assim, acaba, né? Tem um plot twist no final lá daí. Interessante de pensar. Mas e a dúvida do voodoo e do hoodoo, que eu perguntei anteriormente, é por causa de uma cena mesmo. Daí, quando o Guai explicou, foi exatamente isso que a personagem coloca. Ela fala, o voodoo é a religião, o hoodoo é a magia. E daí a explicação que a Bel colocou ficou muito mais claro, né? Tipo, você tem lá a igreja, vamos dizer assim, a crença da religião católica, né? Aí aquela simpatia que você faz de, sei lá, eu lembro da minha família, né? Minha avó enfiava uma faca no chão e falava de um tal de São Longuinho para achar uma coisa que ela perdeu, né? Uma coisa assim. São Longuinho dos pulinhos. Isso. Mas ela colocava uma faca enfiada no chão. Nossa. Minha avó... uma versão É a versão Grimório Veron. Nossa, pra mim o São Longuinho sempre funcionou com os 3 pulinhos. Não, ela colocava uma faca no chão, falava isso daí do São Longuinho, né? Inclusive minha tia, né? A filha mais velha da minha avó, né? Faleceu já, até a irmã mais velha da minha mãe. Até hoje ela falava desse São Longuinho, e daí a minha irmã deu de presente pra ela uma imagem. Eu não sabia que existia, né? Porque a gente achava que era alguma coisa da família, assim, alguma brincadeira. Não, existe sim. Então. É o sujeito que acho que dá
da lança longa, não sabe? Isso, é um negócio. É Longinos, Isso. Outra coisa que a minha avó curtia também era São Jorge. Ela tinha uma. A minha avó era engraçada, porque ela era luterana, só que ela acreditava em todas essas coisas, assim. Ela tinha o São Jorge dela, ela fazia essa simpatia do São Longuinho aí, sabe? Era muito engraçado, sabe? Disso daí. De vez em quando ela me levava na igreja dela, assim, que era religião, uma igreja luterana comum, assim. A luterana, aqui na cidade tem a luterana, que a gente fala que é a luterana dos americanos, né? Que é num lugar que seguia todo esse rito americano, não sei se é diferente ou não, mas a dela era dos alemães, né? Que o meu avô era filho de alemão, né? Então ela ia nessa luterana dos alemães, assim. Daí tinha umas coisas bem diferentes, porque eu nunca fui uma pessoa de ir na igreja. Eu fui na igreja quando era criança porque minha mãe me obrigou a fazer catequese, né? Eu odiava ir na catequese. Mas ela me levava de vez em quando. Mas ela fazia essas coisas aí, sabe? Esse lance de enfiar a faca no chão e coisa e tal. Mas engraçado. Mas era isso que eu queria colocar. Então eu não viajei, não. Eu entendi o que rolou lá. Interessante. E assim, é muito legal essas principalmente quando o filme embasa um pouco, né? Eu acho que por mais que às vezes o filme seja uma obra de entretenimento, a gente não pode esquecer isso, né? O que o Glauber sempre fala, né? Follow the money. Então a peça chave sempre vai ser o quanto isso vai dar de retorno ou não. Só que quando você vê uma coisa bem colocada, bem embasada, que o cara toma um certo cuidado, é sempre maravilhoso o resultado. O próprio Drácula de Bram Stoker, lá de 96, é fabuloso, é o filme que mais se aproxima do livro. Você falou do Wim Wenders, né, que criticou o Coração Satânico, lembrando que ele no mesmo período estava fazendo Asas do Desejo e Tão Longe, Tão Perto, que são filmes de anjos, né? Então, que desistem de ser anjos para ter uma condição humana. Então é muito interessante essa analogia, que aí você vê, né, até quase uma disputa de força, né, porque Alan Parker e Wim Wenders duelando nessa seara são dois titãs, né, então eles fazem um trabalho muito bem feito, então isso em si já deixa a obra fabulosa. Então quando você tem um certo cuidado, e tenta, por mais, você nunca vai ter um filme 100% correto, né? Por exemplo, o próprio Bruce Dickinson, que podia ter feito um troço fabuloso com Casamento Alquímico, fez uma porcaria e é um cara que teria conhecimento para fazer. O Lucifer Rising, que teve o Jimmy Page envolvido, lá do Kenneth Anger, nos anos 60, a bosta de filme, né? Uns filmes psicodélicos, que nem o do Monkeys lá, né? Que eu você não vi assiste, isso, eu você achei passa pra ver raiva. isso aí. Eu assisti, o Glauber também andou vendo, assim, cara, na realidade sim, você vai ver por obrigação, mas né, dizer que, nossa, não, é filme típico dos anos 60, né, que é um filme total psicodélico, né, só pra você viajar em cima, pra você ver chapado. Goy, falando nisso, aquele filme, o Song Remains the Same, que tem um filme, né, acho que é baseado nessas coisas de magia também? Ou não, é só não, ele tem, eu vou falar disso eu vou falar disso lá no podcast que eu vou fazer, contando a história do Led Zeppelin envolvido com essas coisas de magia e ocultismo. Eu vou fazer um episódio especial, até de repente se quiser participar a gente pode fazer um Bico do Corvo especial, e aí eu lanço no Goya e a gente lança no Bico do Corvo também. Legal. Que acho que é um episódio legal, falando só sobre as tretas do Led Zeppelin envolvido com magia e ocultismo. E no Song Remains the Same, sim, porque o Jimmy Page ele comprou, né, a casa que o Crowley tinha à beira do Loch Ness, que é a casa Boleskine House. E no filme, quando tem a cena do Led Zeppelin 4, que tem o eremita em cima do morro, e o Jimmy Page está subindo, porque ele vai subindo e tal, esse morro que ele está escalando é atrás de Boleskine. Então, na realidade, foi feito lá
onde é Boleskine House. E diz que tava um frio do cacete, ele só com uma roupinha assim, tipo, vou ali subir em 10 minutos. E ele já sempre foi magrelo, né, esquelético, então ele não tinha assim um físico, né, de alpinista que nem o Crowley, né? Ele achou, isso aqui eu subo ali em 2 palitos, já dou uns pulos lá em cima, dou um galeto, chego lá. Se fudeu, velho, diz que foi um maior trampo pra subir aquela porra, ele fazia tudo errado, aí os caras, não, vamos gravar de novo. Diz que ele quase congelou nessa cena do filme. Então, no filme, a referência que tem é que cada um dos músicos teve um episódio, tipo, se você fosse mostrar quem você é, o que você queria mostrar, qual o seu lado que você queria mostrar, né? Aí o Plant mostrou ele como cavaleiro, né? Com a cavalo, espada, aquela coisa toda. O Bohan como mafioso, né? O John Paul Jones, eu não me lembro qual que é a parada dele. E o Jimmy Page faz essa história dele com o Eremita, né? Então, e aí ele bota. Então, a única coisa que tem no Song Remains the Same é a cena do Eremita. Entendi. Né? Até porque foi um filme que ficou uma bosta. Eu ia falar disso. A banda mesmo acha que assim, é um lixo de registro, só que é um dos poucos registros que tem do Led Zeppelin ao vivo, que eles mesmos nunca queriam gravar show. Eles foram contra gravar quase todos os shows. Então resta pouquíssimo material gravado, só tem aquilo que você comentou num dos episódios aí que a gente gravou recente. Sim. Que você estava ouvindo, né? Que você viu com o teu primo lá, era um DVD. O DVD quádruplo que toca as mesmas músicas o tempo todo. Esse DVD quádruplo é o único registro que tem de show deles ao vivo. Eu tô ligado, Eles publicaram integral porque não tem mais nada. Viu, eu tava falando também, essa semana eu até mandei mensagem pro Glauber, eu falava sobre cinema com o pessoal, assim, e eu falei sobre isso, né, que ele sempre coloca, né, o show me the money, né, e tal, e eu fiquei pensando, né, essas produções que a gente tá falando hoje aqui, né, tem um embasamento, obviamente, né, que nem a gente vê, como Dark, por exemplo, tem um embasamento em alquimia e outras coisas, que a gente já conversou sobre isso também, e outras ideias, mas no fundo, muito, muito provavelmente, eles tiveram dinheiro para fazer uma história, tipo assim, embasada, vamos dizer assim, e o resultado final disso daí, será que talvez fosse passar essas ideias de alguma forma, assim, ou simplesmente, a gente tem dinheiro para fazer isso aqui, falar desse assunto que a gente gosta, e será que vai dar bom? Tipo, nesse sentido cinematográfico da indústria aí. O que vocês acham? As camadas de leitura, quanto mais rico for um filme, mais chance de atrair públicos diversos você tem, né? Já visto o último filme que ganhou aí o Oscar ou tudo ao mesmo tempo, Sim. né? Eu gosto de um filme de ação, tá ali. Eu gosto de um filme de relação familiar, tá ali. Eu gosto de um filme sobre filosofia existencial, tá ali dentro também. Porque ele permite essas múltiplas leituras, né? Quando você faz um filme como Coração Satânico, que no dinheiro de hoje custaria aí tudo nas dezenas de milhões de dólares. Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Todo mundo que trabalha no filme ganha muito dinheiro. Por menos que ganhe dinheiro, ganha muito dinheiro. Alguns ficam ricos, poucos, né? Mas todos têm trabalho e são bem remunerados. Então, isso só tem continuidade se o filme der lucro. Porque o filme em si, ele já está pago, né? Ele já foi pago, já foi bancado por alguém. Então, como é que você vai poder ter o filme seguinte para trabalhar? Só se esse filme funcionar. Como é que você garante que ele vai funcionar? Atraindo audiência. Tem que ter audiência. Então, por mais que eu queira contar uma história, seja sobre a camada de leitura, chave de leitura sobre o racismo, né? Seja sobre uma chave de leitura da condição humana como geradora de sua própria maldade através do egoísmo, né? Como é a chave mestra, né? Eu só consigo levar as pessoas para o cinema se esses filmes assustarem, porque as pessoas vão para sentirem emoção. Então, uma comédia, ela pode trazer questionamentos para a tua vida, mas ela tem que fazer você rir. Um filme de terror pode trazer questionamentos para a tua vida, mas ele tem que fazer você sentir medo. Então, você tem que provocar a emoção. E para provocar a emoção, você contrata profissionais que saibam fazer isso muito bem feito, né?
Então, um diretor de fotografia, um maquiador, atores, tudo é um teste de seleção para que aquela coisa chegue. Só que se não der resultado financeiro, a chance de uma sobrevida no mercado diminui. E por isso que cinema não é só arte. Não tem como, porque é muito dinheiro, né? Mesmo se fazer cinema em casa, não é só arte. Você pode até fazer, se dar o luxo disso, mas só se você for mecenas de si próprio. Porque demanda energia financeira, né? Ou no mínimo demanda muito tempo, que tem que ser coberto por energia financeira, né? Então isso é inevitável. As grandes obras, elas são aquelas que, além da primeira camada, né, do entretenimento, ela consegue trazer um algo a mais, né? O próprio, dentro desse nosso gênero de hoje aqui, se você pegar o Advogado do Diabo, tem bastante disso, né? Sim. É um grande filme, com grandes atores, com um ótimo roteiro, né? Você pega um filme B, que eu lembrei muito quando vi a Chave Mestre falando de voodoo, né? Que é um filme que eu tenho certeza que o Anderson conhece. Em português é um dos piores títulos, e em inglês é um dos títulos mais lindos, que é A Maldição dos Mortos-Vivos, de Wes Craven, que em inglês é The Serpent and the Rainbow, que é baseado num livro de um cientista que vai para o Haiti estudar o voodoo, né, E estudar o veneno do baiacu, né? O veneno do baiacu, que provoca a catalepsia, né, e promove a escravidão da pessoa, né? Seja através de uma, digamos, magia mental, né? Através de uma, não é hipnose, mas é de um condicionamento, né? E é uma indução química também, né? Uma indução, exatamente, uma indução, e indução química e indução hipnótica, tudo isso misturado, meio que desmistificando a parte espiritual. O filme, ele é um filme B, né? Ele é um filme que tem não tem um elan de um coração satânico, mas ele é quase contemporâneo, ele é de 86, se não me engano. Ele ainda vai para o sobrenatural. O filme, ele versa sobre isso, o livro não versava. Então, ainda assim, e eu vi no cinema, esse filme eu vi no cinema, ainda assim ele consegue entreter, que é a primeira camada. Ele atende bem a primeira camada, ele funciona bem. E eu até queria saber mais até da própria Bel e do Frater Goya, outras sugestões de filmes que tenham pelo menos uma consultoria técnica nessa área que possa ajudar quem quer saber um pouco mais sobre isso e ainda assim se entretendo, sem entrar no âmbito documentário. Eu vou dar 3. Primeiro, Spectre, que é um dos primeiros filmes do John Hurt, tá? E é um filme que quase não aparece em filmografia dele. Parece que a turma tem, não sei se medo, tipo assim, o filme ficou tão ruim que não merece ser citado, vergonha alheia, sabe? Mas é um filme que eu acho bem interessante. Ele é um filme de 77 que foi produzido, pasme, Glauber, pasme, seu coração vai parar, Gene Roddenberry, do Jornada nas Estrelas. Olha, que beleza. Tá? Filmaço. Eu gosto desse filme. É meio canastrão, que nem o próprio Jornada nas Estrelas, mas eu gosto. Você tem daí outro que é As Bodas de Satã, com Christopher Lee, né? Deixa eu ver aqui. Que é 1968, se não me engano. Deixa eu confirmar se é esse. Exatamente, As Bodas de Satã, Devil Rides, né? Com Christopher Lee, Charles Gray. Tem várias pessoas aí bem interessantes. Se não me engano, deixa eu ver aqui se eu acho o elenco aqui, mas se não me engano tem daquele, eu acho que o Peter Cushing tá. Não é o Peter Cushing, não está. É outros atores. E daí, então, e depois das Bodas de Satã, também com Christopher Lee, o Boneco de Palha, né? De 73.
Esse daí é o que... O Espantalho. Que as pessoas vão... Tem uma ilha, é tipo um lugar isolado, que tem as mulheres, que tem tipo... É esse daí? Nicolas Cage fez uma versão refilmada. Não, isso. Tem a refilmagem, mas é uma eu vi a refilmagem no cinema, cara. Não, Aí mas eu tô ligado, depois eu vi o outro filme, o original. Com Christopher Lee, é muito legal. Eu acho que é Espantalho, ou O Homem de Palha. O Homem de Palha. Né? Uhum. É isso, né? É. Em português. Inclusive tem várias referências ao mesmo, tarô. O Homem de Palha. É o Homem de Palha de 73, também com o Christopher Lee. Isso. Né? Filmaço também. Por serem filmes antigos, todos os três caem naquela categoria assim, nossa, velho, sério que eu vou ver isso? Né? Mas eu acho que vale... por exemplo, da Bodas de Satã, inclusive é feito o ritual menor do pentagrama, viu, Bel? Integral. Ele é feito na Bodas de Satã e, se não me engano, no Spectre também. Né? Eu acho que nos dois aparece o RMP feito de cabo a rabo. E o Homem de Palha, que fala muito de paganismo. E, inclusive, aquele filme que tem... Summer, como que é o nome? Midsommar. Tem um pouco da pegada dele, viu? O Midsommar acho que bebeu um pouquinho ali no Homem de Palha. Midsommar, na verdade. Midsommar, né? Isso. Esse mesmo. Do Ari Aster, né? Exatamente. O nome do filme desse Homem de Palha, a refilmagem saiu como O Sacrifício, com o Nicolas Cage, que é o filme que ele fala das abelhas, né? Isso, e em inglês é Wicker Man, The Wicker Man. Wicker Man, né? Exatamente. Eu vi isso aí. Filme sobre paganismo, muito bom, e assim, as referências que ele dá dentro do filme tá bem bonitinho, tá bem certinho, então fica legal. Filme antigo, mas tá valendo. Provavelmente vai ter que achar fora da lei, porque eu procurei aqui já, não achei nem versão demo, né? Demo pra um, demo pra outro. Versão fora da lei, versão Pirate Bay. Né? Bel, fala aí. Sugestões. Harry Potter. Harry Potter e a Câmara Secreta. Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e Harry Potter... Não, brincadeira. Eu não sei, eu fico pensando sempre nos filmes mais cabeçudos, assim, tipo... A Montanha Sagrada. Eu sempre caio nessas coisas mais... Tem Jodorowsky, né? A Montanha Sagrada é filmaço. Eu lembrei agora do Hereditário também, mas Hereditário é meio que um pano de fundo, né? É uma coisa meio... Vocês falaram da Ari Aster, eu lembrei do Hereditário também. Que mais que eu pensei? Eu tô ruim de pensar filme de Doutor Estranho. Não. Não, mas eu acho que sim. Acho que, sei lá, Montanha Sagrada. Que nenhum filme é tudo filme meio de arte, né? Que nem, sei lá, exatamente. o Lucifer Rising que você tava falando. Que é meio esquisito, né? Você não gosta. Não, o Casamento Alquímico é ruim de verdade, né? Os Kenneth Anger é meio arte, né? Aquela arte anos 70, psicodélico, né? Mas também, para quem quer assistir, vale. E tem algumas coisas dele inteiras no YouTube, viu? Tem alguns filmes do Kenneth Anger inteirinho no YouTube. Vale a pena ver, quem quiser ver. Mas... Quem quer ver um filme esquisito, né? Quem quer ver coisa esquisita, vai lá. Mais esquisito que o do Monkeys. Que depois tem que mandar o link pra Bel assistir do YouTube. E é isso aí, galera. Então vamos para uma finaleira, encerrar o nosso assunto. Eu quero fechar então recomendando principalmente o Coração Satânico para quem não viu, mesmo com todos os spoilers. Fica a recomendação de um grande filme e torcendo para que seja um daqueles filmes que nunca refilme. Exatamente. Até porque em 2011 um estúdio comprou os direitos de refilmagem, mas até hoje, em 2023, não aconteceu, né? Isso segundo o IMDb. Poderia virar uma minissérie, poderiam explorar outro... Uma franquia? Virar uma franquia.
ter um spin-off sobre algum personagem antes ali, numa outra situação, que talvez consiga dar um drible no diabo. E não deixa de assistir, né? Assim como um outro filme que eu também lembrei, ele tem uma pegadinha boa também, que é o Diabo Veste Azul, é isso, né? The Devil in Blue Dress, com Denzel Washington, filme de 94, que também tem essa pegadinha no ar, tem a questão do pacto, né? Mas, indiferente ao assunto em si, o filme por si só é uma grande obra, O Coração Satânico. Então, a Chave Mestra divide um pouco mais opiniões, né? Eu acho um bom filme, não gostei tanto agora ao revê-lo, né? Já achei ele mais datado do que o próprio Angel Heart. E devo rever mais uma vez porque eu descobri que há pouco tempo saiu uma versão remasterizada em 4K do Angel Heart. Opa, agora eu vou procurar. Mas eu fiquei com vontade de assistir de novo o Coração Satânico já. Só da gente comentar aqui, porque eu vi ele uma vez, né? E depois não vi mais, né? Mas gostei bastante da experiência. Mas se você quiser, eu tenho o filme aqui, viu? Então, eu consegui ele, cara. Eu não peguei contigo, mas bora, eu vou pegar emprestado, porque daí eu não preciso ficar botando pendrive na TV. Eu não tenho paciência pra ficar baixando, colocando legenda, essas coisas assim. Mas eu não faço isso, tá, ouvintes? É mentira. Não faço. Eu assisto por streaming ou o YouTube. Massa. Manda esses nomes depois pra gente, Goya e Bel, que daí eu não anotei aqui. Tem o Dark Song também. Dark Song? Que é o filme favorito do Goya. Do Goya? Não encheram tanta paciência pra ver Dark Song, eu não é. É o Dark Song que tem o rito de Abramelin? Isso. É ótimo, eu gostei também. Eu não vi esse filme, ele é mais antigo. Acho que tem na Amazon Prime. Vou dar uma olhada pra ver. Eu vi uma série muito boa. Grito na Escuridão, uma coisa assim. Uma série que falava sobre anjos e tal, que tinha da Netflix, mas cancelaram. Lembra, Goya? Você que me recomendou ainda, que era de uns ritual enoquiano e tal. Não lembro o nome. Não vingou aquela série lá, não. Então. Só teve uma temporada. Não é do Parsons lá? Não é do Jack Parsons, é legal a série. Não, mas é Hacking. Hacking, achei bem legal isso aí também. Uma coisa bacana. The Way. The Way eu gostei também. Eu gosto dessas coisas. Eu não gosto. Você não gosta? Eu gostei. Mas cancelaram, né? Essas séries os caras cancelam tudo. É foda. É isso aí, então, galera. Um abraço pra todos e todas que estão por aí. Volta triunfante da nossa querida Isabel Cortez aos papos do Bico do Corvo, sempre somando. E o Glauber mais uma vez aqui. O Glauber já tá virando integrante, né? Ele é igual o Douglas. Né? Eu vou mandar minha carteira de trabalho aí pra morar. Né? Então, um forte abraço. Muito obrigado, Glauber, de novo aí pelo papo. E tamo junto. Sempre um prazer. Um abraço pra vocês. Até a próxima.